Bom dia, paz do Senhor Jesus para o meu irmão, para a minha irmã, para todos que vão assistir esse vídeo. Não passe esse vídeo porque nós vamos aprender hoje aqui. É muito importante você aprender isso. Tenha cuidado com os falsos anúncios da vinda de Jesus. Os falsos anúncios da vinda de Jesus, há muito tempo, muitas pessoas têm sido enganadas sobre falsos anúncios. Nós sabemos que Jesus vai voltar. Nós sabemos que é certo a vinda dele, porque ele nos disse. 318 referências só no Novo Testamento, você e eu podemos encontrar sobre a volta de Jesus em duas etapas, em duas fases. Primeiro ele vai vir buscar a igreja, que vai vir secretamente, escondido. É um abrir e fechar de olho, um abrir e fechar de olho vai acontecer. A segunda vinda ele vai vir buscar Israel. Então isso aí são fatos que nós sabemos que ele vai voltar. Agora, quando é que você nem eu sabe? Falsos anúncios sobre a volta de Jesus. Porque muitas pessoas não conseguem separar, não conseguem entender o que é princípio de dores. E ele nos avisou. Então veja que no século II, depois de Cristo, já levantava um homem, que eu não vou dar aqui nome de ninguém, levantava um homem, já marcava aqui, sobre a descida da Nova Jerusalém, na Ásia Menor, e muitos abandonaram as suas propriedades, as suas famílias, e foram para lá, e sofreram uma grande decepção, um grande desapontamento eles tiveram, ao abandonar tudo e ir para a Ásia Menor, isso 2 séculos depois de Cristo. Eles já faziam isso. Quantas pessoas foram enganadas daquela época? Mas ali continua a enganação. Aí agora, nós vamos ver aqui, no século já de 1800, agora já que no 1843, nós já encontramos aqui alguém marcando a data. Anunciou que a vinda de Cristo se daria em 1843. Mas ele falhou, olha que falhando, ele adiou a data da volta de Cristo em 1 ano. Seus seguidores sentaram-se vestidos de branco sob as colinas e pátio. Então ele avisou que Jesus estava chegando em 1843. Você vai descobrir quem é essa pessoa. Hoje é tão venerado, parece que eles são os mais certos, os mais santos, os mais direitos. Tão enganador. Mas olha como o povo são, parece que gostam de ser enganado. Mas você sabe que o ser humano, ele assiste 5.000 notícias verdadeiras, mas o que mais chama a atenção dele é que for falsa. Qual é o que mais chama a atenção? É 1.000 palavras pronunciadas certa ou uma errada. É a errada. Então aqui, se 1943 não aconteceu, era para o povo ter abandonado ele? Não. Ele disse, eu me enganei na data. Eu me enganei, servir a homem é isso mesmo. É servir a homem é isso mesmo, é de enganação. Se enganou na data, eu me enganei que era 1843, vai ser em 1844. O povo continuaram seguindo a ele. Não abandonaram não, é um movimento medonho, é uma seita medonha, é uma heresia medonha, é grande. Aí ali ele colocou para o ano seguinte.
No outro ano não aconteceu, mas o povo continua. Eles já erraram tanta data com isso, mas o povo segue. Mas agora em 1770, outro aqui já datou a volta de Cristo. Em 1900, ou seja, no dia 19 de junho de 1970, ele afirmou que nessa data o Senhor enviaria os seus anjos para reunir os eleitos. A Bíblia não fala isso. Então eles falaram aqui, já é outra data, 1770. Mas agora eu quero falar de uma data aqui, que essa mesma pessoa, esse mesmo movimento que 1800, esse mesmo movimento de 1800 e tanto, eles erraram e marcaram duas datas, agora já está aqui. Anunciou que a volta de Cristo se daria no dia 6 de janeiro de 1976. Eu lembro disso aqui. Eu lembro disso aqui que falava, naquela época tinha rádio. Eu não lembro, naquela época eu tinha 12 anos. Mas ali já muita gente era preocupado com a vinda de Jesus. Esse movimento é lotado, é cheio. Mas ele mentiu de novo. Você sabe por quê? Porque o homem fala o que quiser, pensa o que quiser. Mas a volta de Jesus pertence a Deus. Então, marcar sobre quando Jesus está voltando, isso é furada. Nós não sabemos se ele vai vir agora. Porque é o que eu lhe disse, nós temos que ter cuidado numa palavra na Bíblia chamada princípio das dores. Você sabe o que é princípio das dores? Princípio de dores, o significado? Princípio de dores é quando é anunciado o nascimento de uma vida. É quando é anunciado que uma mulher vai ter um filho. Então, o princípio da vinda daquela criança a este mundo, o seu nascimento, começa a dor. Aí você pode entender rapidamente se você for espiritual. Sem eu falar nada, você vai entender. Se princípio de dores é o princípio, é o começo de um nascimento, dali de um filho, então a mulher é anunciado a ela com uma dor. Então o princípio de dores, né? Louvado seja Deus. Então nós temos que ter cuidado com o princípio de dores e com a volta de Jesus. Agora, interessante que o princípio das dores anuncia, sim, que ele está perto. Do mesmo jeito que o princípio de dores anuncia a mulher que o bebê está chegando. Ei, marido, chama a ambulância, chama um médico. Naquela época minha, uma parteira. Princípio de dores. Temos que ter cuidado para não misturar princípio de dores com a volta de Jesus. Então, nosso Senhor indicava que quando os sinais escatológicos se cumprissem, estaremos vivendo o princípio de dores. Após esse período, nascerá um novo tempo, uma nova realidade para os salvos. Oh, glória a Deus! Você pode dar o glória? Você está esperando só o pior? Não! Não espere só o pior, não, porque é o princípio das dores que nós estamos vivendo. Ele anuncia que virá uma nova era. Mas uma nova era para quem? Para os salvos. Você está vendo no dia a dia o que é que nós estamos vivendo.
é só pancadaria. Nós estamos vivendo que se você pegar o aparelho hoje, que transmite notícia, e você sacudir, talvez saia até sangue. Talvez. Então, princípio de dores, ele disse olha, nós temos que ter cuidado. Quando se cumprisse tudo, iniciaria o princípio de dores. Então, se nós fosse falar de todas as profecias que anunciam a volta de Jesus, é verdade. Todas têm se cumprido. Se cumpriram sim, mas não é a volta, é o princípio das dores. Então, princípio de dores, ele está anunciando, dizendo, ei, lembra que ele vai voltar. Que ele vai voltar. Princípio de dores. Então, sinais da volta de Jesus. Sinais da volta de Jesus. Veja no catálogo dos mais importantes sinais proféticos e escatológicos que aponta para o tempo do fim. Você pode ver que uma grande coisa que está acontecendo isso é cego puxando outro cego para o abismo. Você vai para um templo, mas você tem que estar lá no alvo que alguém vai chamar e vai dizer, ei, eu sei o número do teu CPF, eu sei o número da tua identidade. Hoje pessoas, se não vai para um templo, chega lá, Jesus está dizendo, ei, eu te chamei, eu te alistei, ele não valoriza. Eles estão hoje valorizando, é cego, puxando outro para cair no abismo. É pessoas achando que por adivinhar o número do CPF, do RG, a data de nascimento, vai ser salvo. Adivinhar, eu sempre digo, adivinhar número de CPF, número de identidade, data de nascimento, isso é muito fácil. Ainda mais hoje com a rede social que está aí, que você posta tudo do seu aniversário. Isso é balela, isso é conversa fiado, isso são os falsos para desviar a sua salvação. Para desviar de você perceber que tudo se cumpriu e nós estamos aqui no princípio das dores. Mas que o princípio das dores significa que mudança vai vir, transformação vai acontecer. Isso não vai ficar assim. Tem pessoas achando que é o dono disso aqui, que ninguém vai poder mudar nada. Vai sim mudar. Essa terra tem um dono. Ele foi, mas ele vai voltar. Então, do jeito que princípio de dores anuncia a mulher a vinda do seu filho, vamos ficar ligados que esse princípio das dores também está anunciando que ele está voltando. Mas não podemos datar, não podemos dizer ano, nem época, nem nada. Só ele sabe, só o nosso Deus sabe. Aí você vai ver as coisas tudo investidas de um lado para outro, é mãe sentindo dor por filho, pai sentindo dor por filho, é filho sentindo dor por pai, é esse negócio dentro das famílias que você sabe o que eu estou falando. Os filhos perderam o respeito pelos pais, muitos pais perderam também o respeito pelos filhos e virou esse negócio medonho. Ou você não está percebendo as dores que estamos sentindo? A natureza geme hoje. Ou você não consegue perceber isso? Você acha que está tudo bem? Um cego puxando outros para um buraco, ele não consegue perceber o que está acontecendo. A natureza geme, a população geme, a humanidade geme. Como é que está as famílias, como é que está a sua casa, aquele moral, aquele respeito, aquele companheirismo que havia entre pai, entre filho, aquele negócio, sempre teve coisa errada, nós sabemos, mas que nem hoje não.
Hoje você vê uma criança, você chega, morre de vergonha. Eu cheguei um dia numa casa aqui, quando eu abri a boca para falar com o adulto, a criança disse, cale sua boca, mandou o seu pai calar a boca. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Hoje é um povo angustiado, fingindo, de dente fora, fingindo que está alegre, que está animado, mas verdadeiramente de noite o travesseiro ou na rede é quem revela quem é. Vai deitar, pede a Deus que venha à noite para dormir. Quando anoitece, ele não dorme, ele pede a Deus para amanhecer o dia. É assim que está acontecendo. Mas ainda temos que ter cuidado com o princípio de dores. Então tenha cuidado com os falsos anúncios. E quero dizer a você, terminar esse vídeo dizendo, ainda há tempo para você, ainda há saída para você, ainda há uma porta aberta, a porta da graça. Ele morreu para lhe salvar. Então vamos acreditar que o princípio de dores, sim, ele iniciará com uma nova era. E você tem promessa, eu tenho promessa. Deixa eu lhe lembrar aqui o que está escrito lá em Romano. Ei, a luta não é para te matar, não. A luta é para ensinar tu a ser paciente. Se tu for paciente, tu vai aprender. A luta é para ensinar tu, é para te treinar, é para forjar o teu caráter, é para forjar o nosso caráter. A luta não vem, Deus não deu luta a você para matar você, não. Então esse princípio de dores, vamos acreditar que nesse princípio de dores, isso que está acontecendo, isso é só quem pode enxergar, essa quebra que está aí, essa falta de respeito, essa falta de moral. Os anciões eram tão respeitados, os pais eram tão admirados. Hoje, meu Deus do céu, tenha misericórdia, mas ainda há esperança. Tem nova era chegando. Jesus vai voltar. Ele vai vir buscar a igreja. Vai vir em duas etapas. Uma etapa vai ser oculto, que só os que estiver esperando vão subir. Mas a segunda, ele vai vir buscar o seu povo de Israel e todo olho verá. Então tenha cuidado com os falsos anúncios sobre a vinda de Jesus. Compartilhe este vídeo.